Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como um sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem se sentar, por gentileza? Nós vamos pegar para guardar o que foi dito aqui na aclamação do Evangelho e depois nós vamos concluir e entender bem esta aclamação. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos pais revelas. Ou seja, Deus revela os mistérios do teu reino aos pequenos. Vamos gravar isso aqui. Deus revela os mistérios do seu reino aos pequenos. Bom, nós ouvimos esta parábola, a parábola do joio, onde é muito conhecida, do trigo e do joio. A pessoa tem suas terras, ele vai e semeia o trigo, e diz aqui que à noite vem quem? Vem o inimigo e semeia também o joio. E quando vai se passando o tempo, vai se crescendo o trigo e crescendo o joio. Aqueles que plantaram as sementes ficam surpresos. Mas por que está nascendo o joio junto com o trigo? E comentam, dizem que o joio é muito parecido com o trigo, mas só que é uma praga que não tem valor e acaba sufocando e matando o joio, acaba matando o trigo. E disseram para o Senhor, para o dono: quereis que arranquemos tudo? E aqui nós já temos uma virtude, que é a virtude da prudência, da paciência. Diante de um acontecimento, de um fato preocupante, muitas vezes nós não temos que agir imediatamente. O que ele diz? Calma, deixe crescer o trigo e o joio, e quando estiverem crescidos, aí sim iremos arrancar. Agora nós perguntamos: mas deixar crescer o mal, o joio, junto com o bem, o trigo? Então aqui nós temos também já duas verdades: existe o bem e existe também o mal. E existe os que plantam o bem, semeiam o bem, e existe os que plantam, semeiam o mal. Então, aquela frase que muitas vezes nós ouvimos: todo mundo é bom. Espera aí, existe o bem e existe o mal. Existe Deus e existe também o demônio. Tanto é assim que é dito aqui, o que foi dito? Que Nosso Senhor explica, inclusive, essa parábola, que o joio foi plantado pelo inimigo. E quem que era o inimigo? Está aqui no Evangelho. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Então ele existe. Às vezes nós ouvimos pessoas falar que o demônio, que o diabo não existe. São os idiotas que não estudaram ou que estão querendo esconder a verdade, porque Nosso Senhor fala que aqui existe. É mais ou menos como uma pessoa que detecta que ela está com uma enfermidade. Por exemplo, ela está com o dedo gangrenando, está se estragando o dedo. Ela fala: não, isso aqui não existe, essa doença aqui que está no meu dedo, mas o dedo está apodrecendo e vai contagiar todos os outros dedos, você vai perder a mão, você pode morrer. Não, isso aí não existe, isso é só uma coisa simbólica, essa doença. Mentira, existe. Se eu não me engano, fala 14 vezes no Evangelho a respeito do demônio. Então, existe. E aqui nós já temos que ficar atentos. Ficar atentos porque existe o mal. E existe aqueles que plantam o mal. E que querem plantar o mal, o joio, na onde? No mundo. E querem plantar também na nossa alma. Querem plantar o mal, muitas vezes, na nossa alma.
é de se fazer uma pergunta: mas por que existe o mal? O mal é a falta do bem, né? É a ausência do bem. Mas, no entanto, nós estamos vivendo em um estado de prova. E na prova, nós devemos ser tentados. Todos nós devemos ser tentados. Às vezes chega uma pessoa: padre, mas eu estou com uma tentação. Isso é normal. É normal ter uma tentação. Por isso que nós rezamos: e não nos deixeis cair em... Mas o mal não existe. Essa oração que nós fazemos está errada. Como que ela continua? E não nos deixeis cair em tentação, mas o mal não existe. Mentira. Tanto existe que nós rezamos constantemente: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, nós temos que praticar algumas virtudes. A virtude da vigilância. Devemos vigiar. Devemos rezar constantemente para não cair na tentação. Mas essa tentação existe. Agora, Deus nos criou nesse estado de prova, onde Ele vai exercer a sua bondade, a sua misericórdia e também a sua justiça. Deus é bondade? Sim. Deus é misericórdia? Sim. Mas Deus também é justiça. E Deus vai aplicar a sua justiça e a sua misericórdia, a sua bondade para todos nós. Só que alguns querem se beneficiar desta bondade, dessa misericórdia, e outros, infelizmente, não. Por isso que aqui já diz, como foi cantado: os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Ou seja, os mistérios de Deus, Deus revela aos pequenos. Por que pequenos? Daqueles que se sentem fracos, daqueles que, poxa, eu tenho tal defeito, eu tenho tal dificuldade, mas eu vou rezar, eu vou pedir, eu vou me esforçar, Deus vai me ajudar, e Ele vai conceder graças. Infelizmente tem alguns que não se consideram fracos, que se consideram muito fortes, e não rezam, não pedem o auxílio de Deus, e aí Deus fica: como eu vou ajudar sendo que não quero? Então essa liturgia é uma liturgia muito importante, muito bonita, onde nós devemos, como foi dito aqui, ter a prudência, nós devemos ter a paciência, mas não devemos ter a conivência, ser conivente com o mal, com o erro, com o pecado. O que é certo, o que é errado, é errado. O que é virtude, o que é pecado, ponto. Nós temos regras, pontos e medidas. E hoje, muitas vezes, querem tirar da mente das pessoas esta distinção. As pessoas já não conseguem o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bonito, o que é feio. A cabeça fica atormentada. Por quê? Porque foi plantado ali o joio. Então nós devemos ter muita atenção, fazer um exame de consciência. Ao longo da minha vida, plantaram joio na minha alma? Esse joio cresceu? Que dificuldades eu tenho para que brilhe na minha vida, na minha pessoa, na minha alma, o trigo que Deus plantou? Deus plantou muitos trigos, muitas maravilhas, muitas belezas na nossa alma, no nosso batismo. Isto cresceu ou está misturado com o joio? O mundo hoje em dia foi plantado muito trigo. Será que foi plantado muito joio no mundo também? Sim ou não? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Sim, foi plantado, infelizmente. E nós temos uma situação que às vezes não conseguimos distinguir o trigo do joio, porque às vezes se parece. E isso aqui que é o terrível, o joio ficar meio parecido com o trigo, e assim age o mal. O mal muitas vezes se faz de bom, mas por dentro é mal, é o joio. E nós devemos pedir a Nossa Senhora um olhar de águia para poder perceber, vendo,
esse aqui é trigo, esse aqui é joio. É uma farsa, é falso. Não vou ouvir a conversa desse que é joio, vou ouvir a conversa deste outro que é trigo. Por exemplo, na formação dos filhos, o pai e a mãe têm que ter muita atenção, estarem atentos. É ou não é verdade que é uma dificuldade para os pais e mães, deixa o filho aí fora, ele sai, volta para casa, percebe que foi plantado o joio na alma do filho ou na alma da filha. O pai e a mãe têm a obrigação de cuidar da alma do filho e da filha, para que não plantem o joio, porque o joio vai crescer na alma do filho e da filha, vai sufocar o que ele tem de bom, o que ela tem de bom, e vai ter as consequências. Veja só como é importante esta parábola, é muito importante. Por isso, nós temos que estar sempre vigilantes, atentos. Todo mundo coloca cadeado no portão em casa, cerca elétrica com alarme, etc. Eu devo ser vigilante e colocar também umas proteções na minha alma, para que não chegue aqui à noite o inimigo e queira plantar na minha alma o erro, o joio. Está bem claro este ponto? Claríssimo, né? Então é Nosso Senhor que vai explicando. Mas nós temos que ter presente também que essa prudência no arrancar o joio, ela tem limites, e ela tem um momento certo. O pai e a mãe têm um momento certo de corrigir o filho, corrigir a filha. Às vezes, quando o filho ou a filha apronta uma arte, na hora já tem uma explosão, e você... Calma, prudência, paciência, deixe passar um tempo, pense bem no que vai dizer, chama o filho, chama a filha, chama a outra pessoa, a outra parte, se é o esposo, é a esposa, olha, se lembra de tal momento, não foi bem, não foi bom aquilo que fizeste, como é feio, não agrada a Deus. Na hora certa, no momento certo, o pai, a mãe, o esposo, a esposa vai arrancar da alma do outro o joio, mas tem que arrancar. Inclusive estava preparando a homilia, vendo um pouquinho sobre toda a doutrina das virtudes, como aquilo é importante. Por exemplo, diz a virtude da justiça. Nós temos que ter justiça no agir, e nós devemos agir de que modo? Agir para evitar o mal e para fazer o bem. A mãe tem que agir na sua família para evitar o mal e para fazer o bem. As nossas ações, o nosso agir deve ser para evitar o mal e para fazer o bem. Nós temos uma virtude também que faz parte desse conjunto de virtudes, que é a fortaleza. A virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza tem várias ramificações. Por exemplo, é a fortaleza no resistir, ao passar por uma situação firme, não desanimar, não ceder, não se entregar, resistir, fortaleza. Mas tem também, faz parte da virtude da fortaleza, o atacar o mal. Atacar o mal. E em que sentido atacar o mal? Nós devemos atacar o mal plantando o trigo. Devemos plantar o bem. Por exemplo, uma pessoa, vamos dar aqui um exemplo teórico, no trabalho, faz um convite para o outro para fazer algo de errado. O joio. O que eu vou fazer? Prudência, paciência, justiça. Vou agir? Vou atacar? Eu posso atacar também. Olha, dizer para a pessoa: isso que você está me sugerindo é um pecado, é um erro.
que depois vai ter consequências graves. Eu não pactuo com esse seu erro. A pessoa pode ficar nervosa, indignada, quem é você para me falar assim? Mas foi plantado ali na alma dela o trigo. Foi plantada uma semente do bem. Por isso não tenhamos medo de atacar o mal nesse sentido. Não tenhamos medo de falar a verdade, de plantar. Claro que com prudência, com paciência, na hora certa, mas devemos plantar o bem na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, entre os nossos amigos. Devemos plantar este bem. E diz aqui, é uma parábola cheia de ensinamentos, que em determinado momento foi ceifado, foi colhido o joio e o trigo. Quem que colheu? Nosso Senhor diz: o que foi ceifar são os anjos. Ou seja, nós temos os anjos para nos ajudar nesta nossa luta da salvação, da santificação, da perseverança, na luta contra o mal. E nós devemos recorrer aos nossos anjos da guarda, aos anjos, pedir forças. Por exemplo, já contei aqui, mas sempre temos fisionomias novas. Uma pessoa aqui da nossa cidade, Campo Grande, uma vez disse isso para o padre: padre, eu estava saindo de casa e senti uma proteção do anjo da guarda. Estava com um carro, parei em um semáforo, propriamente ali onde tem a Ernesto Geisel. Ela é grande, mas em um dos pontos ali, ela é movimentada, é horário de pico. Quando eu parei no semáforo, senti assim o meu anjo da guarda e um convite. O anjo da guarda falando com ela, com a pessoa. Eu senti: reze o anjo da guarda e peça, consagre o seu dia ao anjo da guarda. Ela foi, em nome do Pai, do semáforo, Filho e Espírito Santo também. Então eu consagro o meu dia ao meu anjo da guarda e faço aqui uma oração ao meu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Conhecem? Se a ti me confiou, sempre me rege, me guarde, Pem. Ela estava rezando, a buzina atrás. Ela abriu o semáforo. Ela foi sair com o carro, afogou. Acontece, né? Tomou um susto e o carro afogou. Na hora que o carro afogou, passou na toda um caminhão caçamba, aqueles de puro ferro, sabe? Se ela tivesse saído quando abriu o semáforo, ficou verde, o caminhão tinha passado por cima dela. Aí sabe o que ela fez? Encostou o carro do lado assim: muito obrigado, meu anjo da guarda. E aí rezou o anjo da guarda e sentiu a proteção do anjo da guarda dela. Se nós formos pensar um pouquinho, parar e pensar um pouquinho, será que não houve momentos na nossa vida que o nosso anjo da guarda também nos protegeu? De um pecado, de um acidente, de uma enrascada. Só apareceu uma enrascada ali, foi quase que eu caí naquela arapuca. Aí a pessoa vai pensar: nossa, foi meu anjo da guarda. Foi meu anjo da guarda. Teve um padre dos Arautos que contou um fato, eu não conhecia, achei muito bonito, né? Muito bonito, que ele diz a respeito do nosso fundador, o Monsenhor João Clá. Ele foi fazer uma pequena viagem, e o percurso era um tanto longo, uns 200 quilômetros, e o Monsenhor João sempre foi muito devoto ao anjo da guarda, consagrado ao anjo da guarda dele, e o carro já tinha caminhado, já andado uns bons quilômetros já. Ele vira para o motorista e diz: olha, pare o carro. Mas parar o carro? O que aconteceu? Eu não sei, estou sentindo alguma coisa assim de perigo, acho que é o meu anjo da guarda. Pare o carro, coloca aqui no acostamento. O senhor não quer esperar chegar no local, assim, num posto, etc. Não, o senhor pare aqui agora. O senhor pode parar, por favor? E a pessoa, com muita consideração, muito respeito ao Monsenhor João, chegou e seta, encostou o carro no acostamento. Vamos olhar um pouquinho esse carro. Aí foi dar a volta no carro. Os dois pneus traseiros estavam com a roda, com todos os parafusos soltos. O joio, o diabo, que tinha aprontado uma,
e o anjo da guarda protegeu. Ou seja, nós devemos, na nossa não sabe por quem? Por mim. Marcou a minha vida. Eu nunca consegui desrespeitar o meu pai e a minha mãe. Por quê? Por causa desse ato que eles faziam. O que o pai e a mãe fez? Plantou o trigo na alma dele, na alma daquele filho, e ele nunca mais esqueceu. Essa liturgia é espetacular. Nós temos aqui, não vou adentrar nas outras duas parábolas, mas nós temos, inclusive aqui é muito bonito o lado psicológico dessa leitura, onde diz aqui, o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem, então o homem que é dado à lavoura, ao campo, etc., naquela época, né, o homem, mas veja só como o nosso Senhor, Ele quer ajudar a todos, e Ele diz, o reino dos céus é também como um fermento que uma mulher coloca em 3 porções, etc. Então ele dá o exemplo para todos. Nós vamos perguntar, qual é a força da semente? Qual é a força do fermento? Qual é a nossa força? A semente é pequena, o fermento é pouco. Nós também somos tão pequenos. A força da semente, a força do fermento, a nossa força vem de Deus. Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa força. Por isso nós devemos pedir, viver na presença dEle, evitar o pecado, porque o pecado é o joio na nossa alma. A graça de Deus é o trigo, é a força, é aquilo que nos conduz para a vitória. Então nós temos que sair daqui com muita confiança, porque nós temos os anjos para nos ajudar, nós temos Nossa Senhora para nos ajudar, nós temos Deus. Se nós fôssemos aqui contar fatos do auxílio e da proteção de Nossa Senhora, passaríamos a noite toda. Só de perguntar aqui, quem já recebeu alguma bênção, algum regalo, alguma proteção de Nossa Senhora? Olha aí quantas pessoas. Todo mundo. Quantas e quantas vezes. Por isso, nós não devemos desistir, desanimar.
Temos que ter essa confiança e devemos recorrer aonde se tem a solução, a graça para os nossos problemas. Às vezes tem pessoas que no momento da dificuldade, no momento das provas, da provação, vai procurar outros lugares. E lá ela não vai encontrar Deus. Não, padre, mas tudo é bom. Olha aqui o que está escrito aqui na primeira leitura: não há além de ti outro Deus. Não há. Não vamos entrar aqui no mérito, né? Não é o foco da nossa liturgia. Não há outro Deus que cuide de todas as coisas. Não existe. Se a pessoa vai procurar em outro lugar, vai encontrar o que não quer. Se prepare, porque o demônio, o que ele faz? Ele promete um bem e é este bem que ele vai tirar. Deus não. Inclusive é algo muito bonito, que às vezes a pessoa acha que a vida vai ser um mar de rosas, mas esquece dos espinhos, que vai ser só graças, esquece das provas. Se nós somos católicos, apostólicos e romanos, nós temos que saber que na nossa vida nós vamos encontrar aquilo ali, que está no centro. É uma característica nossa, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar na nossa vida a cruz, mas desta cruz que vai nos trazer a verdadeira alegria. Ela nos dará paz de consciência, ela nos dará felicidade, ela vai nos trazer o gáudio mais espetacular durante toda a eternidade, que é estar na presença de Deus. Deus, muitas vezes, ele permite o sofrimento, mas ele quer dar um grande prêmio. O demônio, ele promete o prêmio, mas ele retira aquele prêmio, porque ele quer que todos participem do sofrimento e da tristeza, do amargor dele, porque ele é o derrotado. E nós, se abraçamos a cruz de nosso Senhor, nós somos os vitoriosos. Nosso Senhor na cruz aparentemente perdeu, mas verdadeiramente ele venceu. Ali está a vitória. Que Nossa Senhora nos conceda esta graça de sempre estarmos unidos a ela, a nosso Senhor Jesus Cristo, não procurar em outros lugares e termos a prudência, a vigilância, a paciência, a justiça. Que nós possamos viver e praticar isso, ensinar para os filhos, para os nossos familiares e os nossos amigos, e fazer um propósito depois dessa missa, de sempre procurar plantar o trigo. Infelizmente tem pessoas que plantam o joio. Às vezes tem pai e mãe que ensinam o errado para o filho. Chegou o dia de cortar, hoje corta, arranca e plante só o trigo, só o bem, só a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.